1º de maio de 2025. Nesta quinta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa, a Igreja celebra a memória facultativa de São José Operário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria nos encontrarmos. 1º de maio, primeiro dia desse mês abençoado. Hoje façamos a consagração desse mês, seja um mês cheio de alegrias, de bênçãos por parte de Deus. E hoje feriado, né? Hoje dia de conviver com a família, com os amigos. Celebramos a memória facultativa de São José Operário. A igreja coloca essa memória exatamente no dia do trabalhador, né? Ou dos trabalhadores, para dizer que São José, o pai adotivo de Jesus, ensinou o Senhor Jesus a ser um operário fiel, um operário exímio, perfeito. Quando nós celebramos São José, nós também celebramos o próprio Senhor Jesus, que foi carpinteiro, foi trabalhador. Meus queridos, o fato do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ter vivido o dom do trabalho na sua vida, acabou por santificar o trabalho que lá em Adão tinha sido recebido do Pai, a maldição, né? O trabalho que era dom de Deus, desde a criação, né, se tornou, pelo pecado, uma punição. E em Jesus Cristo, que trabalhou, que foi o operário, foi o filho do operário por excelência, São José, em Jesus, o Senhor desfaz essa maldição. Por isso que, quando nós celebramos São José Operário, nós dizemos, o trabalho, ele é, depois de Cristo, bênção de Deus para todo ser humano. O trabalho não existe para ser fardo. O trabalho não existe para ser peso. O trabalho não existe para ser punição. O trabalho não existe para ser lamento. O trabalho existe para ser edificação, alegria. É para a gente refletir um pouquinho, nós com os nossos trabalhos, as nossas funções, os nossos ofícios, com qual espírito nós encaramos o ato de trabalhar? Você que trabalha, você é feliz com o que você faz? Você que trabalha, você é pleno? Você que trabalha, você é realizado? Ou você ainda não é tudo aquilo que você sonha? Ou o seu trabalho não te torna pleno, humanamente falando, como profissional? Hoje é o dia de nós refletirmos o ato de trabalhar. O trabalho deve ser uma bênção na nossa vida. Se não é, nós precisamos permitir o que seja. De qual maneira? Não sei, cada um ao seu modo vai refletir ao longo desse dia. Isso é importante falar porque às vezes nós cristãos, nós enxergamos o ato de trabalhar como uma punição, como um peso. Isso não é verdade. Se está acontecendo isso, o problema não está em Deus, o problema está em nós, né? Por isso que eu sempre falo, né? Nós temos que fazer aquilo que amamos, aquilo que nos realiza, aquilo que nós gostamos, né? Eu sou sacerdote. Claro que o sacerdócio é uma vocação, né? É muito além do que uma profissão. Não deixa de ser uma profissão, socialmente falando, não deixa de ser, mas é algo muito mais do que isso, né? Nós sabemos disso. Mas também é, de certa maneira, uma profissão, um trabalho. Eu sou feliz com o que eu faço, com o que eu sou. Eu sou feliz por quê? Porque eu sei que o que eu faço, eu contribuo para a criação, né? Eu contribuo para o bem no mundo, eu contribuo para o bem das pessoas, eu torno vidas melhores com o que eu faço. E você, com o que você faz? Você é realizado? Você realiza a vida daqueles para quem você serve, a quem você serve, a quem você ajuda? E refletimos um pouco isso. Queridos,
Nessa quinta-feira da segunda semana da Páscoa, nós vamos refletir a leitura primeira que a igreja nos propõe, leitura dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 5, versículos do 27 ao 33. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós temos uma trama aqui perfeita, maravilhosa. O texto de hoje é fantástico. Fantástico o texto de hoje. Vários ensinamentos para nós. Primeira coisa, vamos só retomar um pouquinho aquilo que foi descrito, narrado no dia de ontem, quarta-feira. Os apóstolos começaram a pregar, né? E os sacerdotes, os anciãos já tinham proibido. Por isso, ficaram irritados e mandaram prendê-los. Acontece que quem quer barrar o projeto de Deus, acaba chupando o dedo, como diz o ditado, né? O que aconteceu? Eles prenderam os apóstolos, mas Deus foi lá durante a noite, tirou os apóstolos da prisão e manteve os guardas, a prisão fechada, bonitinho. Simplesmente Deus tirou, né? E os apóstolos, eles voltaram para próximo do templo e começaram a pregar de novo. Quando os sumos sacerdotes souberam, né? Aliás, eles foram até a prisão e não encontraram ninguém dentro. Aí avisaram os sumos sacerdotes, quando eles souberam, eles mandaram prender de novo, ficaram irritados, mandaram prender de novo os apóstolos. E aí entra o episódio de hoje. Então agora eles estão sendo como que escoltados pela segunda vez, né? Pela segunda vez, todos os apóstolos. Olha só. Então acabaram levando eles diante do sinédrio, tá? E aí o sumo sacerdote começa a perguntar: olha, nós já tínhamos proibido vocês de pregar em nome desse tal Jesus. Nós proibimos expressamente. E vocês continuam pregando, ensinando essa doutrina desse homem. Nós não queremos, vocês precisam parar com isso. Então, é esse o contexto da leitura de hoje. E essa frase eu gostaria que seja a base do começo da nossa reflexão desse texto. O que Pedro diz: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Olha só, meus queridos, às vezes levemos essa frase de hoje, de São Pedro, para o nosso dia. Às vezes, nós acabamos por deixar de lado a obediência a Deus por causa das nossas conveniências, por causa de pessoas, por causa de verdades, por causa de valores secundários. É ou não é verdade? Quantas vezes a gente abandona o que é de Deus, né? Preferindo outras coisas. E Pedro diz: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens, né? Então essa frase, se a gente for levar ela a ferro e fogo, o que ela nos sugere? Que se for preciso
eu entrar em conflito, até mesmo com um familiar a quem amo, por causa de Deus, eu o farei, porque Deus deve e quer ser amado acima de todas as coisas. É uma coisa inegociável, minha gente. Inegociável. Né? E nós, muitas vezes, nós temos aquele falso respeito humano, né? Falso respeito humano. Às vezes a gente faz coisas que a gente sabe que não é certa. Para não criar confusão com fulano, com ciclano. Então vamos ficar quieto, vamos ficar na nossa, ou vamos fazer. Às vezes nós somos coagidos a fazer alguma coisa errada e a gente é frouxo, omisso. Vamos fazer logo lá e deixa assim. Pelo menos a gente não arruma confusão. Não. Se for para obedecer a Deus, que a gente crie confusão se for necessário. Nós vemos que essa frase de São Pedro apóstolo, meus queridos, essa frase eu acho que ela foi levada tão a sério pelos santos da igreja primitiva que eles entregavam-se à morte para não desobedecer a Deus. Para não desobedecer a Deus. Nós relativizamos tudo e nós vamos dando desculpas. Não, mas é melhor não sei o quê, é melhor não sei o quê. Não. Né? A palavra de hoje ela é categórica. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Antes que aos homens. Né? Então, para a gente pensar um pouco. E olha, minha gente, eu estou dizendo a vocês, mas eu digo primeiramente para mim mesmo. Né? Para mim mesmo, por primeiro. Porque todos nós, de certa maneira, temos aquele dito espírito político. Né? O espírito político que quer estar de bem com todos, o espírito político que quer estar concorde com todos, e às vezes, para que isso aconteça, nós jogamos no lixo a vontade de Deus, a palavra de Deus e a verdade. E não pode acontecer isso. É isso que os apóstolos estão dizendo. Nós não jogamos a verdade no lixo por causa do que vocês mandaram a gente fazer outra coisa. Primeiro Deus, depois vocês. Vocês estão mandando a gente fazer coisa contrária à vontade de Deus, então nós não vamos fazer o que vocês estão mandando. Olha a audácia santa de Pedro. Nós somos assim? A pergunta que a palavra nos faz. Se necessário para não desobedecer a Deus, nós somos capazes de desobedecer aos homens? De ir contra a modinha? De ir contra as regras, as regrinhas do mundo, de pessoas? A gente vê isso muito na igreja. Partilhando um pouquinho com vocês, né? Sobretudo os padres que são párocos, né? Nós temos o Código de Direito Canônico, a gente precisa seguir. Não existe o Código de Direito Canônico para ficar de enfeite, para ser seguido, né? Pega, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, às vezes acontece. Vou dar um exemplo. Está escrito que, por exemplo, batismo. Vou dar um exemplo. Batismo, né? Se alguém quer que o filho ou a própria pessoa quer receber o batismo, ela tem que ter um padrinho. Para ter padrinho, precisa o padrinho ter completa iniciação cristã e ter uma vida regular. Ou seja, padrinho tem que ser batizado, tem que ter crisma e primeira Eucaristia. Tá, é regra da igreja. E o padrinho não pode ter vida irregular, ou seja, não pode ser amaziado, não pode ser maçom, não pode ser casado e não casado na igreja. Todo mundo já sabe isso, né? E aí aparece lá na secretaria uma pessoa procurando batismo, né? E quer um padrinho que não pode. Aí a pessoa, padre, dá um jeito, né? O senhor é meu amigo, não sei o quê. E às vezes nós desobedecemos a igreja para obedecer e para agradar homens. Estou dando um exemplo para vocês. E isso não é agradável ao coração de Deus. Não
não pode, tem que seguir as diretrizes, a regra é para todos. Acabou. Pronto. Vocês conseguem perceber? E não é tão simples, minha gente. Não é tão simples porque às vezes a gente vai dar um não, né? A gente vai desobedecer aos homens para poder ser obediente a Deus, e isso vai machucar a gente mesmo. A gente vai dizer, eu podia fazer o contrário, né? É uma coisa tão simples, eu podia dar um jeitinho, eu podia não sei o quê. E a gente vai pensar, não, a gente tem que ser justo, categórico, porque a verdade é inegociável. Vocês conseguem perceber? Não é tão simples. É uma palavra que a palavra está falando isso, né? Mas na prática das situações, dos acontecimentos, é um grande desafio, minha gente. É um grande desafio. E aí, nós vemos que Pedro vai falar assim, olha, vocês mataram Jesus pregando numa cruz, mas Deus, por seu poder, o exaltou e o tornou guia supremo, salvador, para dar a todo o povo a conversão, perdão dos pecados. Olha que... E nós somos testemunhas disso. Olha a audácia de Pedro, né? O que faz Pedro aqui? Ele não só diz que não pode obedecer a eles porque está obedecendo a Deus, mas ele mostra, né? Ele mostra o porquê que ele obedece a Deus. E ele denuncia o pecado daqueles homens, para que aqueles homens tenham oportunidade de se converter. Como é difícil nós fazermos isso, minha gente. Como é difícil, sabe por quê? Porque às vezes a gente vive querendo agradar os outros. Vive querendo agradar os outros. E vai chegar um momento, eu tenho em mim também um pouco esse espírito político. Eu tenho como sacerdote. Por quê? Porque é preciso, o mínimo é preciso? É, porque a gente tem que prezar pela paz, pela harmonia, né? Pela comunhão no trabalho. E às vezes precisa ter jogo de cintura. Mas como é difícil nós educarmos, nós às vezes falarmos não, às vezes nós mostrarmos que o outro está errado. É difícil. É difícil. Mas às vezes é preciso fazer. Às vezes é melhor não fazer, mas às vezes é preciso fazer. Mas, padre, como que nós vamos saber de que forma proceder, como proceder ou com quem proceder? Como? Por isso a necessidade de ter uma vida de oração, minha gente. Por isso a necessidade. Discernimento, pedir para Deus o dom do Espírito, né? O dom do discernimento. Eu vou dar um outro exemplo aqui, né? Que você vai entender o que o padre está falando. Por exemplo, quem é mãe? Quem é mãe, por exemplo? A mãe tem 3 filhos, né? O mais velho, ela foi rude, né? Ela foi, vamos dizer assim, firme, uma mãe brava, dura, né? Ríspida. O do meio, ela foi um pouquinho menos. E o mais novo, né? Ela foi menos ainda. E o mais novo acabou se perdendo. Vamos dizer assim, não vou nem dizer que se perdeu nas drogas, mas o mais novo se perdeu, assim, é um pouco mais, dá mais trabalho, sabe? A pessoa mais arteira, a pessoa mais voada, a pessoa, sabe? E essa mãe, ela acaba se dedicando mais a esse filho, né? E o mais velho fala assim, faz com ele o que você fez comigo, né? Aplica nele os mesmos castigos que aplicava comigo. Por que a senhora não faz com ele o que a senhora fazia comigo, né? É mais ou menos isso. Claro que aquela mãe, né, pelo próprio dom materno, ela tem o dom da sabedoria, do discernimento, que é inato à maternidade. Ela sabe o que fazer na hora certa. O filho mais velho não sabe, né? E é exatamente nessa experiência que eu quero dizer a vocês e também a mim, né? Que nós precisamos um pouco disso, pedir para Deus o dom do Espírito, para saber, para que nós sejamos assertivos, sabermos ou nos tornarmos assertivos, dizer não quando deve ser dito, e o contrário também, né?
Isso é a sabedoria na pedagogia da vida, nas experiências da vida. Peçamos para Deus hoje que nos ajude e que nós sejamos obedientes a Ele acima de todas as coisas. Que Ele nos ajude a cumprir a nossa missão com fidelidade. Com fidelidade. Eu na pessoa de um sacerdote, você na pessoa de um pai de família, você na pessoa de uma mãe de família, você na pessoa de um patrão ou de um funcionário. Peçamos ao Senhor, Senhor, nos ajude a obedecer a vós e não às nossas conveniências. É um desafio muito grande. Com Ele, nós conseguimos. Queridos, desejo a vocês uma excelente quinta-feira, um bom feriado. Aproveitem um dia para descansar, você que não está trabalhando, você que está em casa, conviva com as pessoas, com a família, com os amigos. Aproveitar o tempo, minha gente. Hoje iniciamos esse mês abençoado de maio, né? E a gente vê que o tempo está passando tão depressa, né? Tão depressa e às vezes a gente não vive bem. Esse que é o nosso problema. Então hoje, viva intensamente cada instante, cada segundo com as pessoas que Deus colocou na sua caminhada. Força e coragem, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.